Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Robson da Mota, sou professor aqui na Unicesumar. Eu estou trazendo esse projeto para você poder ter uma ferramenta como alternativa para trabalhar com visualização de dados. Esse projeto de ensino ele vai abordar e explicar como você pode trabalhar com a ferramenta Kibana na visualização e manipulação de dados. Eu vou explicar para você como você configura essa ferramenta na sua máquina, vou exemplificar ali os passos e exibir as configurações que você vai precisar. E como o projeto diz, você vai construir dashboards para trazer um melhor resultado ali na visualização e análise dos dados. Bom, aqui de começo eu já trouxe uma citação dessa pesquisadora Dana Cox. Ela trouxe uma definição sobre o aspecto de vista dela, sobre o que é a visualização de dados. Eu vou ler aqui para você, para a gente pensar e refletir sobre como a visualização de dados, segundo a visão dela, se encaixa no contexto desse projeto que você vai estar desenvolvendo. Segundo ela, então, visualização de dados como um tipo de interação metafórica no qual os artistas da visualização incorporam a estética como uma parte inerente ao complexo processo, no qual os dados são mediados, filtrados e usados para comunicar. Nesse projeto, usando a ferramenta Kibana, você vai ver que esses passos vão ficar bem claros, você vai conseguir fazer essa filtragem, essa manipulação, a gente vai trabalhar, então, importando fontes de dados. Eu vou passar para você um site do governo mesmo, que você pode estar pegando esses exemplos e trabalhando junto comigo. Bom, e o que é o Kibana? Eu trouxe aqui algumas definições e alguns tópicos para a gente conversar. Ele não é só uma ferramenta gráfica para quem trabalha com a Elastic Stack, né? Apesar de estar escrito aqui, ela é sim uma ferramenta gráfica que auxilia, ela faz parte da família do Elastic. Então, o Elasticsearch ele começou como uma ferramenta para gravar informações, logs e auditorias de dados. E lá em 2013, a comunidade de desenvolvedores viu que quando tinha muita informação ficava difícil filtrar, rastrear e manipular esses dados que eram gravados por meio de login. Muitos sistemas hoje em dia usam o conceito da observabilidade, que é um conceito no qual o foco principal é você ter as informações pertinentes a alguns processos e algumas rotinas dos softwares e com esses dados que são gravados, o analista consegue tomar algumas decisões. Então, pegar um exemplo bem comum aqui, os sites e-commerce, quando você tem picos de movimento, esses dados eles podem registrar o número de entradas de informação. Então, quem está ali por trás acompanhando esses dados consegue saber se o desempenho do sistema vai suportar o volume de informação que está sendo alimentado. Você também pode, com base nessas informações, tirar alguns relatórios e visualizar as regiões, pegando aqui novamente o exemplo do e-commerce. Uma região que tem muitas vendas, você consegue gerar alguma promoção, algum engajamento para estar incentivando as outras regiões que têm menos compras, menos movimentações, estarem também tendo movimento ali no site e-commerce, por exemplo, né? Então, com base nas informações que são gravadas ali por meio de auditoria, você consegue, usando o Kibana, ter essas visualizações mais amigáveis e tomar algumas decisões. Então, aqui eu separei onde usamos, né, o Kibana. Eu
separei alguns itens aqui que são bastante interessantes a gente refletir. Como eu já comentei, ele é uma ferramenta para trabalhar a parte visual, né? Então, por meio de logins, você consegue auditar as informações, pegar dados, coletar informações e gravar. E com essas informações gravadas, você consegue separar indicadores para trabalhar com métricas. E nessas métricas, você vai estar gerando esse monitoramento que eu comentei, né? Você consegue, por meio do monitoramento, acompanhar se algum processo está gargalando. No caso de fontes de dados que você vai estar trabalhando aqui no nosso projeto de ensino, você consegue fazer auditorias de informações. Um exemplo aqui, né? Se a gente fosse trabalhar com os dados do IBGE, a gente consegue, por meio das informações que vão estar disponíveis, conseguir tirar métricas para determinada ação que a gente queira analisar naquele momento, né? Por exemplo, o índice populacional na região, o IDH de tal cidade. E com essas métricas aqui, assim a gente consegue entrar nas análises, né? Que é a gente tem a informação e o que a gente pode tomar de decisão por meio dessas análises, que é o que os dashboards vão estar proporcionando para a gente. E por isso é importante, nesse projeto eu vou dar algumas dicas. Então, é importante você ter a ferramenta adequada, o gráfico, o dashboard com as informações de uma forma fácil e entendível para visualizar. Aquele conceito que foi apresentado no início desse vídeo, você vai ver lá quando a gente começar a construir os dashboards, começar a filtrar as informações, vai ser muito mais fácil reconhecer o que a gente quer, e cada tipo de gráfico tem a sua pertinência, o seu formato diz muito sobre a informação que está sendo apresentada. Bom, falando aqui sobre como implantamos esse ambiente aqui, eu vou explicar para você passo a passo como você pode configurar todas as ferramentas que a gente vai estar usando aqui no projeto. Eu vou exibir aqui para você o site, eu vou explicar de forma bem tranquila aqui o nosso arquivo Docker Compose. É importante que você já tenha uma base, um conhecimento sobre Docker, porque toda a configuração do ambiente vai estar sendo virtualizada para a gente não ter que instalar muitas ferramentas, configurar muitas ferramentas. Então a gente vai trabalhar com o Docker e subir todo esse ambiente vai ser só uma linha de comando. Você vai ver que vai ser bem simples, e nesse passo a passo aqui eu vou explicar para você. Então eu tenho certeza que você vai conseguir montar e me acompanhar aqui nos casos de teste que a gente vai fazer aqui, nos casos de uso. Para configurar o ambiente do nosso projeto, eu já separei aqui os links. Então você tem essas 3 ferramentas, né? Então eu coloquei aqui um link a mais, que é a do Elasticsearch, que é a família a qual o Kibana pertence. Ele faz parte de uma stack. O Elastic ele era uma ferramenta que foi crescendo, teve bastante engajamento, e dele surgiram muitos produtos que aproveitam toda essa base que ele grava das informações, e o Kibana é uma delas, né? Então a gente vai trabalhar especificamente com o Kibana, mas para estar operando todo o Kibana a gente vai usar o Docker, né? Então aqui tem o link para você fazer download do Docker Desktop. A gente vai trabalhar com a versão desktop do Docker. O Docker Hub é para você poder localizar as imagens que vão ser usadas para instalar ali na virtualização dos containers. E aqui no Elasticsearch e o Kibana são o site oficial ali para você ter mais informação, conhecer um pouco a mais do que vai ser apresentado aqui.
Bom, esse aqui é o nosso arquivo Docker Composer. Você já deve ter feito o download na sua máquina do arquivo, né? Depois de ter instalado o Docker, ter configurado todo o seu ambiente, você vai precisar rodar esse arquivo para estar baixando as imagens e inicializando os containers. Eu vou explicar resumidamente aqui, porque não é o nosso foco. Até o momento aqui, eu espero que você já tenha uma base de como funciona a virtualização usando Dockers, mas para você entender um pouco aqui, eu vou explicar bem resumidamente, bem sucinto aqui. Na linha 3, você vai ver que foi definido um serviço. Eu nomeei aqui como Server Elastic. E aqui embaixo, na linha 22, eu também defini mais um nome de um novo serviço chamado Server Kibana. Na linha 4 e na linha 23 tem uma anotação aqui do arquivo, que é aonde a imagem está sendo referenciada. Então eu coloquei aqui a imagem oficial, ela aponta aqui para o docker.elastic.co /kibana na versão 7.17.0 e aqui em cima na linha 4 também a versão 7.17.0 do Elasticsearch. Ambas são as imagens oficiais. Tome cuidado quando você for usar alguma imagem para ter certeza que essa imagem ela não tem nada malicioso que possa estar prejudicando o funcionamento ali dos seus serviços. Então, é importante você dar preferência para imagens oficiais e imagens que você tenha pleno conhecimento do que tem ali dentro, né? Foi definido aqui algumas variáveis de ambiente, então são variáveis para poder configurar a imagem e o serviço do Elastic. Aqui embaixo eu também defini algumas variáveis de ambiente e o que a gente precisa saber é que o Kibana ele depende que a imagem do Elastic esteja funcionando. Então por isso aqui na linha 31 desse arquivo você vai ver que tem uma anotação depends on. Isso indica que essa imagem, esse serviço aqui do Kibana só vai começar a funcionar depois que a imagem do serviço aqui do Elastic estiver em pé. Então por isso eu defini aqui essa sequência aqui. Primeiro ele vai startar a imagem do Elastic e assim que terminar, que ficar tudo ok, ele vai startar aqui o serviço do Kibana. Para fazer tudo isso funcionar, é bem simples. Eu coloquei aqui um exemplo de um console aqui, de um terminal, que basicamente você vai acessar o diretório onde esse arquivo está e vai rodar esse comando aqui, ó, docker-compose espaço up. Ele vai fazer o download de todas as imagens se elas ainda não existirem, isso somente na primeira vez. Depois que elas tiverem feito o download, ele vai inicializar esses containers, lembrando que tem aquela ordem que eu comentei, né? Primeiro o Elastic e aí na sequência o Kibana, porque ele depende que a do Elastic esteja funcionando. Então para você vai aparecer isso aqui, ó, um done verdinho, que é para indicar que concluiu. Então esses são o comando principal aqui que a gente vai usar para inicializar o nosso ambiente. Quando você inicializar, ele vai criar aqui no seu Docker Desktop essa pastinha aqui, esse container aqui, né, com as duas imagens. Então, depois, se você não quiser usar o terminal, você pode abrir aqui a versão do Docker Desktop e clicar aqui nas bolinhas aqui com essa setinha aqui, com o play aqui, né? Aí ele inicializa as imagens e os serviços que você tiver aqui. Então é bem simples também, se você não quiser usar a linha de comando. E aqui eu fiz um print geral aqui de como ficaria depois que tudo estivesse funcionando, né? Isso a gente vai ver na prática, eu vou mostrar passo a passo aqui para você.
Mas quando tiver tudo funcionando, vai estar verdinho aqui no print aqui, ó, que eu estou mostrando aqui do Docker, ele vai estar verdinho, as duas imagens também vão estar funcionando. Aí se você for até o seu navegador, você vai lá digitar lá localhost 2.92.00, ele vai direcionar aqui para o container. Dentro do container tem um serviço escutando na porta 92.00 e aí vai ser o seu serviço ali vai mostrar ali que tá ok, né? Que no caso é o Elastic. E aí se você ir na porta 5601, que é onde está rodando o Kibana, depois que o Elastic estiver funcionando, ele já deve aparecer para você essa homepage, que é bem semelhante à página do Kibana lá no site oficial. Lá tem disponível dentro do site oficial uma versão para você poder fazer testes, para poder conhecer um pouco como é que é a ferramenta, né? Então ele vai exibir aqui a pasta de a janela de boas-vindas, então você já vai poder começar a usar e aí a gente vai importar as fontes de dados para poder trabalhar e eu vou mostrar para você como faz isso. Vamos praticar então?